Você é uma pessoa resiliente? Entende realmente o que isso significa? É uma pessoa que tem coragem, comprometimento, foco ou dá uma surtada de vez em quando? Ser resiliente não é fácil. A gente vai falar sobre isso hoje e como é que influencia na vida das pessoas e também das organizações. Bem-vinda, Sara! Tudo bem? Obrigada. Eu que agradeço a sua presença aqui. Tudo começou porque, além de te seguir, eu vi você também palestrando, falando sobre resiliência, que é um tema que você aborda e achei muito interessante. E a gente, no começo do ano, tem sempre essa coisa de fazer metas e planos e o que eu vou mudar esse ano, como eu vou transformar a minha vida e tudo mais. E nunca é fácil, né? Então a gente faz minimamente a lista de 10 coisas e cumpre 2. Mas continua fazendo a lista todos os anos. Com certeza. Vamos falar sobre resiliência, mas antes, quem é a Sara Aline? Que bom, muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Adoro falar, em primeiro lugar. Mas acho que conversar sobre vida, sobre vivências, é o que eu mais gosto, porque, enfim, sou Sara Aline, sou psicóloga, hoje também sou influenciadora digital, faço conteúdo para todas as redes, desde LinkedIn até Instagram, TikTok, as mais comuns. Bom, trabalho na área de influência hoje, mas eu cresci na minha carreira de especialista em diversidade e inclusão dentro das organizações. Então, eu sempre trabalhei muito também com processos inclusivos, com demandas sociais dentro das instituições, mas com desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de carreira, porque eu também sou psicóloga. E aí, eu tive a brilhante ideia de ir para o Big Brother Brasil em 2023. E talvez seja uma das minhas ações que me fizeram hoje também, por exemplo, estar aqui ou ampliar mais o meu diálogo para as redes sociais e para outras pessoas, não só nos lugares onde eu trabalho. Então, essa sou eu. No mais, eu também, além de trabalho, tenho 27 anos. Bom, sou de Osasco. Essas coisinhas que a gente nunca fala, né? Sim. A gente fala muito, já discutimos isso aqui. Já. Quando perguntam quem é você, a gente fala muito perfil profissional. Pois é. E a gente fala pouco de quem nós somos. Acho que depois dos 15 anos a gente já começa a falar como a gente é através das coisas que a gente produz, né? Parece que a gente é só trabalho, né? Mas será que a gente é? Não somos, né? Não é. Eu faço parte de um grupo que fala sobre economia da paixão. Sim, que legal. E uma das coisas que eu aprendi é justamente isso. Quem é você, Indrigo, além do trabalho? Além da Vitreio, além do happy hour. Quem é você? Né? O que você gosta? Você tem um cachorrinho, né? O que você faz? Né? Tem um outro lado. Assim. E é bom conhecer as pessoas através dessa outra esfera, né? Sim. Bom, para começar, o que significa ser resiliente? Acho que essa palavra é bem desafiadora, né? Eu gosto até de falar que na palestra, inclusive, que você se conectou comigo, eu trouxe a palavra muito nesse lugar do que é esperado, principalmente para as organizações. A gente sabe que se enquadra ali num quadro de soft skills de um colaborador, a resiliência entra, mas a gente esquece que, além dela ser uma modificação de atitude, onde você de fato consegue ser mais volátil em demandas que acontecem sem prévio aviso, é você saber transformar algo que não deveria ir por um caminho, mas você se adapta facilmente. E a gente esquece que a resiliência também é um sentimento, que para além das ações que a gente traz, que a gente consegue ser resiliente em tomadas de decisões, a resiliência ela também diz sobre a compreensão que tem ao nosso redor e que nos ajudam a tomar as nossas ações, as nossas reações, né? Então eu até brinco que quando a gente vai falar sobre palavras que se tornam qualidades de comportamento e a gente esquece que elas também são emoções, também são sentimentos, é porque é necessário você primeiro reconhecê-las, sentir e depois reagir sobre elas. E a resiliência é isso. Às vezes a gente quer sempre ser resiliente para se readaptar diante das situações, para conseguir encontrar novas versões, mas a gente esquece de pensar que a resiliência é um sentimento que considera todo um macro, que às vezes considera as ações não vistas, mas sentidas, que considera o seu momento, as pessoas que você se relaciona, não é só sobre a sua ação, mas sim sobre o todo onde você está inserido. Então eu gosto de falar da resiliência nessa perspectiva, que não anula, que ela não deixa de ser um comportamento muito bem avaliado, mas ela precisa ser sentida e não tão punitiva, né? Porque quando você não é resiliente, parece que você
É uma pessoa... Parece que você tem que ser o tempo todo. O tempo todo. Parece que você não é uma pessoa, que você é um robozinho ali que sabe sempre se adaptar. Check, né? Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Exato. Ou tenho que fazer sempre assim, tenho que estar sempre preparado, tenho que estar sempre disposto, tenho que sempre encarar da melhor forma possível. Tenho que estar pronto sempre. Pronto o tempo todo, não importa o que aconteça, Sim. né? E mesmo que você não saiba, você tem que saber. O que é uma loucura se a gente para pra pensar. No fundo, no cuidado da saúde emocional, às vezes é demandar muito. Mas é uma cobrança das empresas também. Né? Principalmente. Eu acho que, além das empresas, não só, né? Acho que, como eu falei, dentro das organizações, isso entra muito como um requisito de comportamento que isso te ajuda ou se promover, ou ser um excelente profissional, o melhor da sua equipe, mais dinheiro, mais rentabilidade, tudo isso vem através dos comportamentos positivos ali pro negócio. Mas eu acho que a resiliência ela é cobrada em todas as esferas da nossa vida. Se a gente for falar no âmbito familiar, por exemplo, às vezes numa conjuntura familiar, você tem que ser o melhor filho, ou você tem que ser resiliente porque você é o provedor ou a provedora da sua casa, tem alguma ausência porque você é o mais nas velho, relações. porque você é o mais novo. Ou porque você é o mais novo. Se você é o mais velho, você tem que tomar conta. Se você é o mais novo, você tem que ser melhor do que todas as outras pessoas que estão ali. Ou até em relações de amizade, onde a gente sabe que a vida adulta exige muito de todo mundo. E às vezes as nossas relações de amizade nos pedem resiliências em lugares que não são nossos. E aí, será que eu tô sendo um amigo ruim? Ou será que eu também tô considerando a minha existência e a existência desse ser que tá aqui e que às vezes eu não vou conseguir me readaptar para estar com ele? Sim. É muito complexo. Então, todas as esferas pedem pra gente uma resiliência que às vezes mais passa por cima do que pode nos gerar um conforto nas relações e nos processos, do que entende a nossa subjetividade, a nossa singularidade e respeita esses processos. Eu falando assim, até parece que eu não gosto da resiliência. Eu gosto de sermos resiliência, é extremamente importante. Sim. Mas a gente precisa considerar que a resiliência, ela avalia o todo também, né? Não é só essa coisa robômica. Não é só o desejo de sempre reagir sobre. E você acha que é algo inato ou a gente pode desenvolver? Eu acho que tudo é desenvolvido. Então, por mais que a compreensão do que a resiliência é inato para todas as pessoas, a gente desenvolve conforme vai vivendo. Com certeza, a Sara, talvez de 5 anos atrás, não saberia ser resiliente quanto a Sara de hoje na resolução de um problema. Então, se daqui 5 anos também eu não conseguir acompanhar as mudanças, eu não vou estar considerando o meu todo, e a resiliência vai ficar cada vez mais difícil. Sim. Então, acho que ela é adaptável, ela vai se modificando. É o significado da palavra, né? De qualquer forma. Sim. E tem a ver com o meio, né? Eu acho essa coisa do desenvolver, né? Porque se você está voltando para a organização, se você está numa organização e a própria organização não te ajuda a desenvolver, ou não te dá meios ou condições, ou o tempo todo é muito agressivo, não sei se é essa palavra, com você, como é que você vai ser uma pessoa resiliente? Né? Esse é um excelente ponto. Eu acho que é uma questão até que dentro das empresas é pouco discutida, quando na verdade a gente percebe que a ausência da resiliência nos colaboradores é por falta de ferramentas necessárias ou por modelos de avaliações muito robustos, além do que um ser humano poderia fazer. Então, eu acho que esse é um cuidado muito forte que tem que existir dentro do processo de desenvolvimento de pessoas das empresas, que é quando você percebe que, de fato, você está avaliando um colaborador a partir das ferramentas que você dá para que ele performe da melhor forma, ou quando, de fato, é uma ausência de desenvolvimento do colaborador. Porque, às vezes, as coisas são tão intrínsecas, ligadas, que a gente não percebe que, às vezes, é ausência de material ou um modelo exaustivo de trabalho, porque a gente sabe que trabalhar é exaustivo, você não tem espaço para criatividade, você não vai ter espaço para resiliência. Sim, porque se você tá com burnout, por exemplo, burnoutado, né, que é como falam por aí, dentro de uma organização e te pedem para se readaptar mais uma vez numa rotina exaustiva de trabalho, você não vai conseguir se readaptar. Isso não é sobre capacidade, isso também é sobre o ambiente, é sobre a maneira como o trabalho envolve aquela pessoa. E é muito difícil pensar em como trabalhar isso de uma forma correta, porque é muito individual. Mas esses são os desafios do bem-estar de fato, né? Do bem-estar, da saúde emocional, dentro do ambiente de trabalho, da vida individual de cada um. Sim. Mas são objetivos alcançáveis. No varejo, tem uma coisa da carga horária, isso todo mundo já sabe, que é sempre uma carga horária muito grande. E aí eu discuto muito isso com os lojistas, que é assim, o quanto você está preparando o colaborador para tudo, seja com ferramenta, seja com estrutura também. Sim. Porque eu já vi muitas empresas que não têm a menor estrutura de trabalho, seja um computador, seja uma sala adequada, uma iluminação adequada, um banheiro adequado, um banheiro confortável para
as mulheres, Sim. os meninos, enfim, coisas que básicas, mas que quando você vai ver, na real, tá falhando, né? E aí eu pergunto pro lojista assim, tá, o quanto você tá preparando esse colaborador, porque ele chega aqui, sei lá, 9 horas da manhã, sai 8 horas da noite, e que hora ele vai se preparar, como, Pra quando estar aqui. e onde, né, para estar aqui? Ah, ele não tem os skills que a gente precisa. Ah, eu não posso promover ele porque ele não fez tal faculdade ou Sim. tal pós-graduação, ou ele não tem tal conhecimento. Tá, mas o Como? quanto você proporcionou isso para esse colaborador, né? Porque Sim. ele não tem, ele sai daqui, vai para casa, janta e dorme. E volta pra cá. E volta para cá de novo. Sim. E no varejo trabalha de sábado e domingo. Então, em que momento, né, esse colaborador vai desenvolver qualquer coisa? Não tem a menor condição. E é muito difícil falar sobre proporcionar saúde emocional e bem-estar de uma forma ampla no Brasil e na relação que a gente tem com o trabalho e com a diversidade que tem, de fato, de profissionais e execução do seu trabalho, né? Por exemplo, profissionais do varejo que trabalham muito, como é que você fala de proporcionar uma saúde mental quando a pessoa tá acordando 4 horas da manhã para chegar no trabalho e Mora voltar longe. Exatamente. É muito complexo, esbarra muito nas nossas desigualdades sociais, hierarquia social e toda a dificuldade que a gente tem para além de nós mesmos. São das muitas outras camadas. Exato. Mas acho que as empresas, elas precisam ter um compromisso, de fato, com a vida que está ali. Porque, óbvio, quando a gente olha em massa a produção, eu sei que às vezes é até difícil vocês saber o nome de cada colaborador que tá ali. Sim. Mas quando você entende que o direito básico, acesso de coisas básicas, como você falou, um banheiro de qualidade, você tem 15 minutos de descanso noturno, que seja uma sala adequada, que dê pra ter coisas pra esquentar, pra comer, que a gente sabe que às vezes é o mínimo que não tem nas empresas. Água confiável. Vou dizer, às vezes a água não é confiável. Exatamente. Às vezes são nesses espaços mínimos que já tem uma ausência. Se no mínimo a gente já não entrega o necessário para uma pessoa transitar com qualidade, como é que você vai exigir uma grande adaptação, uma avaliação 360 de alguém que nem no dia a dia, na prática desse trabalho, consegue responder perguntas para além do que está acostumado a fazer? É mais robótico do que parece. E isso é muito sensível. Realmente é um desafio muito grande. Mas é porque às vezes parece que as pessoas não lidam como lidar com vidas de fato, né? Lidar com pessoas. Não tá enxergando o humano. Não tá enxergando, Ela tá enxergando as demandas, né? Tá enxergando um colaborador que vai fazer uma entrega, mas esquece que esse colaborador é um humano. É humano. É muito delicado. Mas é possível. Esse ano, a gente tá em 2025. Na virada a gente tá meio assim. Bem confuso. Mas o ano passado, eu fui num Instituto Cactus, assim que chama, que é uma instituição que faz um parâmetro e um estudo da saúde mental e demografia brasileira. E aí eu tive acesso ao último estudo que elas fizeram com uma parcela da população sobre saúde mental, e eles trazem alguns resultados de uma demografia, assim, de como pode estar a saúde emocional dos brasileiros em 2024. E aí, um dos principais fatores de preocupação que apareciam ali e que tiravam a qualidade de vida da saúde emocional era, obviamente, questões financeiras. Então, as questões financeiras, por consequência, tiravam qualidades de sono, tiravam a qualidade de uma boa refeição. E aí, nessa pesquisa, eles vão mostrando o quanto isso vai se desencadeando na realidade do respondente. E aí, por que eu tô trazendo isso agora, né? Porque você falou sobre essa questão do varejo. E lá, nessa pesquisa, a gente já sabe que o dinheiro é a maior dificuldade humana, porque a partir dele você consegue colocar comida na sua casa, se você tem filho, você coloca seus filhos... Garantia, segurança. É uma garantia, tudo. Necessidades básicas. Então, como é que você também, às vezes, tenta dialogar sobre resiliência para uma pessoa que tá de 6 a 8 horas ali no ambiente de trabalho que já não é adequado, mas que a sua maior preocupação nem tá ali dentro? Como é que você exige isso sem entender que nós somos seres um pouco mais amplos do que o individual, do que acontece ali nas organizações? É óbvio que é porque a gente fala numa sociedade, enfim, extremamente capitalista e que tudo acontece como tem que acontecer hoje em dia, mas que faz a gente se esquecer que a outra pessoa ali, ela tem necessidades para além do que é visto. Então, eu entendo hoje que as organizações, elas encontram algumas dificuldades de
transformar o trabalho mais saudável, porque às vezes é muito difícil, custa muito para a instituição avaliar o todo de um colaborador. É óbvio, porque senão a gente teria que fazer benefícios distintos para cada pessoa naquela organização. Cada um tem uma necessidade, cada um tem uma necessidade. Um nível de Exato, estrutura. Só que ao invés de tentar encontrar um mínimo no comum, eles simplesmente não fazem o básico. Então é isso que às vezes... Não consigo resolver, não faço nada. Exato, desumaniza os processos. E aí é muito difícil você cobrar resiliência, sendo que você nem conhece da sua população ali demográfica, dos seus colaboradores, quais são as principais dores que são além de trabalho, sim, mas que precisam ser entendidas quanto instituição. Não tem como. Para pelo menos encontrar um mínimo fator comum de benefícios. Sabemos que tem muitas empresas que hoje, enfim, olham para a qualidade de vida do colaborador e que tem grandes estudos, mas em grande massa não é bem assim. Não é bem assim, Tem uma outra coisa também que às vezes é muito simples, que acontece de novo no varejo e que poderia ser evitado, que é a transferência do colaborador. Nossa. Às vezes ele trabalha ele mora naquela cidade, trabalha naquela cidade e aí a empresa tem lojas em outras cidades. Aí simplesmente manda a pessoa lá para outro local. De um dia para amanhã. De um dia para o outro. De um dia para o outro. Aí tá, mas aí como que a pessoa chega lá? Eu fico pensando, né? Não, é uma oportunidade que a gente tá dando para ele. Sim, é uma oportunidade de um cargo melhor? Mas faz sentido, Sim. tipo... É uma oportunidade para ele ou de ou não? O quanto isso vai ser bom no final do dia, né? Sim. Quando ele volta para casa e como que vai... as coisas vão acontecer, né? É seguro, né? Ou não é? Eu falo muito isso também com relação a times de visual merchandising, né? Porque os times andam muito, viajam muito e tal. Até mesmo clientes, eu atendo o Brasil todo, mas eu fico pensando nisso, né? Falo... Caramba, é para fazer um trabalho lá numa cidade muito longe do interior e tal, que você vai andar 10 horas de ônibus para poder chegar lá. Tá bom, faz parte do meu trabalho e tudo mais, mas o quanto isso é seguro, né? Vale a pena ir até lá, né? Pra fazer... E qual é o período também, né? Porque às vezes é só... é só durante essas 2 semanas. Sim, é esporádico. Não, você vai viver lá. E sua família? Não sei onde tá a família, ficou pra trás, né? O mínimo que é necessário é você zelar por o todo, né? Então, se você vai fazer uma transferência de um colaborador que é extremamente radical, se for falar no âmbito da saúde emocional, é você entender quais são as necessidades daquela pessoa. Sim. Porque se você fala pro colaborador que vai mudar, normalmente ele topa. Sim. Ainda porque mais tem um certo benefício, seja um aumento, seja um cargo melhor, e ele também fica com medo de dizer não. Você falar não, eu vou ser demitido, é uma oportunidade. Eu não quero isso, vai pegar mal pra mim, né? Então, de certa forma, também não tem muito uma liberdade de você escolher, né? Meio imposto, assim, de um jeito que o colaborador fica sem opção, né? Ele tem que ir ou ele tem que ir, né? E aí desencadeia um monte de coisa, né? Como é que a gente faz para construir um ambiente emocionalmente saudável, assim? Olha, resposta de 1 milhão, brincadeira. Resposta de 1 milhão. Mas depende de muitas coisas. A gente tá falando nessa perspectiva de trabalho. E considerando o Brasil, a gente também sabe que a saúde emocional, ela não é tão reconhecida quanto a necessidade. De uns 2, 3 anos pra cá, se tornou mais ativo no senso comum, por exemplo, falar sobre terapia. E isso muito foi resultado de um período pandêmico que a gente passou, o luto coletivo, que infelizmente fizeram com que as pessoas, de fato, procurassem uma assistência que sempre foi necessária. Eu acho que a construção de um ambiente que gere um pouco mais saudabilidade emocional, ela considera todos esses fatores. Então, a população, de uma forma geral, entende a necessidade do cuidado mais amplo, falando mais num senso comum. Você pega um ônibus, você escuta alguém falando sobre saúde mental, você olha o TikTok, sei lá, o Instagram, você vê muitos mais discursos de pessoas sobre autoconhecimento, espaço para você se sentir bem, que há 2, 3 anos atrás a gente não via isso dessa forma. Então já parte de um ponto de que a nossa população está mais familiarizada no sonho. Está olhando para isso, né? Acho que as novas gerações têm um olhar muito mais apurado com relação a isso. Eu não vou fugir da resposta ainda, mas acho que o maior desafio também é quando até a nova geração chegar dentro dos ambientes organizacionais, elas têm muitas outras exigências naturais de que elas sabem que são qualidades de vida. E aí vai exigir uma boa adaptação. Mas, enfim, voltando à resposta. Hoje em dia, é você considerar todos os fatores, e isso é muito difícil. Mas a saúde emocional, ela tá
para troca. Então, por mais que você não tenha uma estrutura dentro de uma empresa para ampliar um convênio para todas as pessoas, onde ela tem acesso à terapia, mesmo que você não tenha uma instituição que consegue, e tudo bem, arcar com essas questões hoje em dia, são nos pequenos detalhes, como acesso à informação, que você já cuida da saúde emocional dentro de um ambiente. As políticas comuns e padrões em todas as empresas, que sempre tem política de não retaliação, política de um ambiente confortável e respeitoso, todas elas reforçam o bem-estar emocional. Quando você, de fato, trabalha a política e o valor da sua empresa, como está descrito, né, de fato, no texto, mas a gente não vê na prática, ali você, com certeza, está cuidando do seu colaborador. Só você falar sobre um ambiente não hostil, que muitas empresas têm isso, né, em suas políticas, é sobre você olhar de frente e entender se uma pessoa tem trazido reclamações no compliance sobre não conseguir se sentir reconhecido dentro da estrutura, não ser ouvido pelos seus líderes, tudo isso é você falar sobre saúde mental. Às vezes, proporcionar um ambiente mais adequado para a saúde emocional é você entender, sim, sobre a carga horária dos seus colaboradores, porque às vezes a maioria das empresas até tem o controle de ponto, porque a gente sabe que é uma exigência da lei, mas como é esse controle de ponto? Os Quando líderes... você tá em casa, te ligam? Exato. Te pede uma coisa urgente? WhatsApp, quando você tá de férias? Que hoje em dia as empresas também estão no WhatsApp. O WhatsApp, chega uma mensagem de madrugada? Não chega uma mensagem? Os critérios... Chegar e responder, né? Exato, você ser obrigado a responder. Não, eu só mandei. Você não precisava ter respondido. Exato. Né? Então, assim, o ambiente emocional, o cuidado com a nossa demanda, com a nossa saúde emocional, ela vai sempre exigir muitas coisas, mas às vezes é romper um pouco com a barreira do óbvio. Aquilo que a gente acha, é óbvio, a pessoa bateu o ponto, ela tem que ir embora, mas é óbvio mesmo? É verdade que isso acontece? Você sabe se um colaborador seu tá passando por alguma demanda de exaustão? As suas lideranças estão preparadas para isso? Eu puxei até As mães, né? Exato. Respeito com as mães. O respeito com o benefício mesmo da maternidade. É muito complicado. Eu puxei no meu LinkedIn, no meu artigo, que eu tenho uma newsletter que eu faço sobre... É uma newsletter que eu falo de saúde mental, diversidade e inclusão. E eu falei sobre essa necessidade, hoje em dia, de não só termos treinamentos para as lideranças padrões da organização, o que é necessário, mas você já treinou o seu líder para ser uma liderança que, de fato, respeita a saúde emocional? O seu líder sabe que ele é responsável pela saúde emocional dos seus liderados? E outra, se o líder é responsável pela saúde mental dos liderados, quem é responsável pela saúde mental do líder? Sim. Então, assim, quando a gente olha para hierarquia mesmo institucional numa empresa e considera a saúde emocional, você entende que ela entra sobre as demandas que já estão estabelecidas, não é nada novo. É só você olhar quais são os limites. E aí você vai conseguindo transformar um ambiente confortável. E aí depois, um produto novo para um acesso à terapia online para todos os colaboradores, isso vem depois. Isso a gente também tem... Uma pausa diferente. Entender mudanças de dias de folga, ou benefício de aniversário que as pessoas dão hoje em dia, né? No seu aniversário você não trabalha. Isso também é legal. Só que às vezes só você cumprir com a sua política de não retaliação já vai ser um alívio emocional para muitas pessoas. Entende? Você fala isso, e aí eu sou do varejo, eu acho sempre mais distante ainda da possibilidade, né? Porque eu vejo que isso acontece muito com a indústria. Então, por exemplo, eu atendo marcas que são da indústria, mas que têm produto para varejo final e tudo mais. Sim. Então, de alguma forma, eu me conecto com eles no olhar indústria, a forma como eles se organizam, a forma como é a hierarquia, até a gente percebe nas reuniões e tudo mais que é bem diferente. Sim. Mas quando você vai pro varejo puro, é muito distante tudo isso. Assim, tipo, ninguém fala sobre isso, ninguém se preocupa sobre isso. Mesmo grandes redes, mesmo marcas fortes e poderosas. Tem que ter muita coragem até, né, pra falar sobre isso, falar porque sobre muda muito isso. a estrutura. Entendo. E quando você fala de uma liderança, quem é que tá preparando o líder para ser líder? O que acontece muito no varejo é assim, você trabalha numa empresa, você tem muito tempo naquela empresa. Sim, muito reconhecimento. E aí você passa a ser o gerente de uma área ou de uma grande loja, mas não foi avaliado se você tem os pré-requisitos para cuidar de um time de 20, 30 pessoas. É que você é muito antigo de casa, você é de confiança, você não rouba, logo você é promovido a gerente. É igual, é sob demanda, né? Sob produção. É a mesma maneira da entrega, né? Do produto. Exato. Aí você fala, esse cara não tem preparo nenhum para poder cuidar de um time desse tamanho, mas ele é o gerente. E aí
É aí que surge assédio moral, é aí que tem todos os abusos com relação ao trabalho, ao horário, a tudo mais. E ele também não tá preocupado com a estrutura, porque ele tá lá... Preocupado com a entrega, com a Exato, avaliação. porque ele tá lá há muitos anos e é daquele jeito que ele enxergou. Ele não estudou nada fora, ele não viu nada acontecendo fora daquela realidade, então ele vai multiplicar aquela realidade. Aí eu volto lá pro lojista, né? Tá, o quanto você tá preparando o seu time. Você não tá preparando o time. Né? Foi aquilo que eu falei também no começo, que o grande desafio é também ver que a gente tá numa via correndo contra algo que é muito maior, né? Que é muito institucionalizado e que é muito difícil de mudar. Eu acho que esses são um dos grandes desafios, mas que eu brinquei falando que a empresa tem que ter, de fato, coragem pra lidar com esses processos, porque para além... Tem que ter coragem. Pra muito além da política, é o que você falou. Exige investimento. Exige investimento. Eu, Sara, ainda acho que por mais que grandes empresas de varejo tenham suas complexidades, eu acredito que elas conseguiriam implementar isso de alguma forma se houvesse o desejo de investimento, pra ser muito sincero. Um olhar pra isso. Se tiver um olhar, porque tem coisa que nem é tanto investimento assim, é mais mudar uma cultura. Sim. E aquilo também, né? Eu até brinco, quando eu falo muito sobre diversidade e inclusão dentro das empresas, eu sei que os melhores líderes que querem ampliar esse diálogo para a inclusão, eles só querem isso quando eles percebem que mexe aonde? No bolso. Então, quando eles percebem que falar sobre esses temas vai atribuir um benefício financeiro, o que é muito triste, mas é a mesma coisa para falar sobre a saudabilidade de toda uma estrutura. Só muda quando, infelizmente, bater no bolso, o que é muito triste para essas grandes organizações, mas elas reagem assim, a gente sabe disso. Quando a gente fala das novas gerações, que há uma esperança de que isso se modifique, né? Há uma esperança. Há uma esperança. De que isso se modifique. Eu começo a pensar num outro ponto, que assim, eu particularmente, Endrigo, acho o mundo muito acelerado. Muito, mas é muito acelerado. Tudo é muito rápido, tudo é pra ontem, tudo eu tenho que estar sempre no melhor, o maior, o mais atual, o que tá rolando nas grandes feiras, o que tá rolando das trends, eu tenho que estar, tipo... Ativo em tudo. Tipo, eu falo, mas que coisa mais acelerada, e onde é que vai parar? E aí uma amiga disse assim, não, mas não vai parar. Eu falei, meu Deus do céu, parece que vai explodir tudo mesmo, não tem como. Porque não... Como assim? Calma, né? Tipo, em que momento a gente dá uma estabilizada e fica tudo bem, né? Para que fique minimamente confortável. Não vejo esse momento, não vejo essa luz no fim do túnel para esse momento. De novo, a esperança são as novas gerações, né? Que enxerguem de um jeito diferente, que passem a consumir de um jeito diferente, né? Que tenham um outro comportamento para ver se dá uma... Porque é uma crescente o tempo todo. Então, no varejo, não, tem que crescer mínimo 15%, 20% ao ano. Tá? É assim que eu ensino também para os clientes. Mas se eles não fizerem isso, eles morrem, porque o mercado engole, né? Mas eu falo, é muita coisa, cara. Você, ano a ano, ficar crescendo 20%. Mas eu acho que nessa perspectiva... Eu falei da esperança da nova geração, mas nessa perspectiva eu não tenho tanto. Por quê? Porque a tendência é aumentar. É uma geração... Apagar a luz. Exato. Obrigada. Apaga a luz. Mas é uma geração que vem muito com o avanço da tecnologia. Essa necessidade que você falou... É um outro consumo. Essa necessidade que você falou de sempre estar atualizado... eu tava conversando esses dias isso com umas amigas minhas, que além de você ter a necessidade de sempre estar atualizado das coisas, e como se a vida fosse um feed, que você atualiza, vai ter uma nova informação, e quando a gente começa a se sentir culpado por não saber, caraca, todo mundo sabe dessa notícia e eu não sei, isso é muito ruim também, porque como você se sente culpado de algo que você não conseguiu absorver, porque... Se você atualiza de nova vida, saber vai ter mais tudo. Não tem como. Então, mas eu acho que esperar isso das novas gerações é um pouco complexo. Eu acho que o que eu espero é um pouco mais sobre a qualidade de acesso que eles têm. De um acesso mais benéfico, de entender sobre o que é prioridade minha, o que eu preciso. É aquela brincadeira que se eu sento pra conversar com a minha mãe e com meu pai, por exemplo, pra falar sobre os primeiros empregos deles, com certeza eles vão me contar alguma coisa que eu vou falar. E você aceitava isso, mãe? Entende? Então eu acho que o que essa outra geração pode vir, nessa nova, é entender um pouco mais de limites que a gente já deixou passar por medo e por necessidade, e elas vão amadurecendo. Mas nessa questão de quando vai parar, vai ter não acho que vai parar. Ponto. Tem até essa questão de falarem sobre o aumento da tecnologia, principalmente, afetar muito as habilidades básicas sociais que a gente tem, né? Então, emocionalmente falando,
desde o período da pandemia, principalmente, mas o aumento da inteligência artificial, o aumento da tecnologia em si, a gente tem perdido um pouco as nossas habilidades em estar com o outro. Porque é muito mais fácil você receber um feedback pelo WhatsApp, quando você não avalia o tom, Sim. ou quando você consegue estar em uma grande multidão, mas assistindo uma live, porque está no conforto da sua casa, e a gente perde as habilidades sociais, porque quando eu tô no meio de muitas pessoas, eu me sinto preso, eu Fica não meio consigo falar. claustrofóbico, não consegue conversar. Ou eu volto pra casa pensando, meu Deus, por que eu falei aquilo? O que também é comum a gente ficar, meu Deus, por que eu falei aquilo? Mas numa sequência de vezes é porque você espera uma validação que você só vai ter na internet. Na vida real, uma pessoa vai se incomodar, vai fechar o olho, vai virar a cara. É natural. Sim. Mas a gente acaba culpabilizando, criando uma culpa aqui dentro de algo que é natural, que são demandas do dia a dia de estar com o outro. Sim. E por conta desse avanço todo da tecnologia, as pessoas estão perdendo isso, né? E as pessoas estão perdendo a habilidade de ouvir e entender. Não sei se é por conta do texto. Você fala... Eu tive um problema esses dias, simples, na portaria da minha casa, e você fala uma coisa, eles respondem outra. Eles falam, não, mas não é isso. Tipo, você não tá entendendo o que eu tô falando. Digital, assim? Tem... Não. Física, pessoalmente. Um pacote que extraviou, e eu falei, olha, mas a empresa tá dizendo que entregou. Pergunta pra todo mundo que trabalha aí na portaria, que é uma galera que trabalha, se não receberam. Porque pode ser que alguém recebeu e não não fez o registro não certo. Colocou no lugar certo. Era um pacote muito pequeno. Então, não, estão dando golpe, estão fazendo... Eles criaram um mundo assim. Eu falei, gente, mas é pouco provável que queiram dar um golpe numa lente de contato que só serve pra mim. Sim. Pergunta. Você pode perguntar pra... Não chegou. Aí, não chegou. Mas você chegou... Não chegou. Não chegou, senhor Rodrigo. Não chegou. Mas você tá ouvindo quando eu te falo? Você perguntou para outras pessoas, né? É isso que você tá falando. Essa dificuldade de ouvir e de ter uma interação social mínima, de entender o que tá acontecendo com o outro. Não tem, ninguém ouve mais nada. E é muito difícil. Eu, por exemplo, Sara, que além da minha vida hoje, a internet virou a minha vida também, né? Desde que eu saí do programa, a minha relação com o consumo da internet aumentou muito mais. Por 2 motivos. Primeiro, porque eu tenho que me policiar do tempo que eu fico na internet. Porque como ali tá o meu trabalho, eu tenho a justificativa de estou trabalhando, mas na verdade estou 2 horas olhando um feed desnecessariamente. Então, rolando página, ou lendo um monte de matéria e não absorvendo nada delas. Porque tem essa também, né? Não tô vendo no Instagram, tô lendo, sei lá, jornal, mas você já leu várias coisas e não trouxe nada pra si. E também mudou a relação, porque, enfim, minha vida virou aberta. E o que mais me preocupa é porque as pessoas acabam acreditando 100% que a vida é a internet hoje em dia. Aquilo é tudo real. Aquilo é tudo real. Até casa um pouco com o nosso tema da resiliência, assim. Hoje, existe uma complexidade muito grande que se você chama alguém pra conversar, você não consegue conversar com essa pessoa sem falar sobre um assunto da internet. E, não, mas eu nem vejo o site foco. Não é sobre isso, é sobre qualquer coisa que você recebeu informação através da internet. Isso me preocupa muito, porque eu vejo na minha postura, e eu vejo o quanto isso me machuca, por mais que isso é o meu âmbito de trabalho. E também eu vejo que as pessoas estão criando novas realidades que são extremamente virtuais, que não são verdadeiras. Que não existem. E aí, quando a gente fala, por exemplo, da resiliência como um sentimento que é pra se readaptar, pra você aprender sobre aquela situação, no campo do sentimento, aprender sobre si, considerar suas demandas e aí agir, como é que a gente consegue fazer isso com várias realidades que não existem? Sim. E toma aquilo como exemplo. Como verdade. Toma aquilo como verdade, como exemplo. E aí, para eu ser feliz, eu tenho que ter essa vida. E eu crio a listinha de... Não, eu tenho que acordar todos os dias. 4 horas da manhã. As metas. As metas. Aí eu tenho que ir pra academia, eu tenho que voltar. Eu só posso comer isso, eu só posso comer aquilo. Sim. Eu tenho que vestir desse jeito, eu tenho que fazer a minha skincare, eu tenho... E aí você fica criando um monte de demanda, e aí você fala, eu não posso falhar, né? Fica uma cobrança com relação a isso. Você fala, você vai pirar. Às vezes esse desejo nem é seu, você só faz porque você vê muito as outras pessoas porque as outras pessoas estão dizendo que é legal ser assim ou estar assim. Que é o jeito certo de fazer. E não tem nada a ver com a sua natureza. Não, isso é uma crítica muito forte que eu tenho, porque tudo bem a gente ter a internet como esse campo de também receber novas informações. Mas a partir do momento que você traz muitas verdades que são muito desconexas com a sua realidade, isso
mais adoece do que de fato vira referência, né? Sim. Porque daí a gente fala, não, tô pegando uma referência aqui na internet. Mas se essa referência é muito diferente da sua realidade, ela nunca vai ser adaptável. Não vai. E aí você que vai se sentir frustrado, você que vai se sentir... Vai ficar doente. Vai adoecer. Vai ficar doente Exatamente. completamente. É. Nesse momento tem um pessoal que é da minha área, muita gente até, que está em Nova York numa feira chamada NRF, que fala sobre varejo e tudo mais. Então eu olho no meu Instagram, é só NRF. Então tem 7 pessoas na mesma palestra mostrando a mesma pessoa falando. E aí textos enormes, e aí filma o palestrante falando em inglês, aquele som horrível para você entender. Tipo, falo, meu, e aí fica uma cobrança assim, não, você é dessa área, você tem que entender o que tá acontecendo lá, porque você já não foi. Sim, já tem isso. Você já não foi na feira, né? Então você precisa estar informado. Eu cheguei à conclusão ontem, até avaliando sobre isso, eu falei, não vou olhar mais nada. Porque assim, tem um monte de gente lá, essas pessoas vão voltar, e aí eu pego 2 pessoas, sei lá, que eu confio no trabalho, no olhar, na interpretação. Sim. Assisto o pós, que todos eles fazem um pós-evento. E aí, ok. Aí eu vou entender o que estava acontecendo lá. Porque senão você fica na internet, naquela maluquice de ver tudo que as pessoas estão vendo lá, as palestras, quem são as marcas, quem são os palestrantes, o que eles falaram. E aí você começa a querer pesquisar tudo. E aí aquilo não faz o menor sentido para você. Eu falei, nem cabe para os meus clientes nesse momento. Tipo, é um conhecimento geral para minha carreira e não para aplicar direto no meu... Eu falei, vou ficar maluco, né? Então vamos fazer o seguinte, não, olha, aí eu pulo. Agora eu tô pulando. Sim. Quando eles voltarem, aí eu escolho 2 pós para ter opiniões diferentes e ok. E pegar as informações que são importantes. É Sim. melhor do que você ficar aqui com uma ansiedade absurda de algo que você nem tá do que tá conseguindo acontecendo, captar. do que tá vendo, onde eles foram, que marcas eles foram, Sim. que lojas eles foram. E às vezes eles estão numa loja e falam, nossa, mas eu já tive lá. Não, eu já vi isso, tipo... Sim. O que eles estão falando como isso, a grande novidade do... Não, eu já tive lá, tipo, e já faz muito tempo. E, tipo, Não é tão novidade assim. não é tão, assim, mas... E as verdades absolutas, né? Sim. Então, agora é isso. Sim. Ou você faz isso, ou você morre, né? Ou o seu negócio já era, né? Sim. Eu falo, não dá. Mas acho que esse limite também, dado por você mesmo, diz muito sobre essa resiliência do que é a realidade do que tá acontecendo na sua vida, né? Não no que tá acontecendo lá. E é esse filtro que é importante a gente ter para preservar o mínimo de saúde numa sociedade cheia de informação e onde a gente quer ser onipresente, né? Sim. Parece que cada vez mais eu converso com as pessoas e elas falam que elas queriam poder estar em mais de 3 lugares ao mesmo tempo. E eu fico, pra quê? Nossa, não, eu não tenho Eu tô esse aqui desejo. e eu só... Eu nem aqui, sabe? Tipo assim, eu tô fazendo uma coisa que eu fico... Nem lá eu queria estar... Por que você quer estar em outros lugares? Mas é porque a necessidade de você não perder nada. Como se tudo fosse mais valoroso do que aquilo que você tem em mãos pra fazer. E a resiliência é o sentimento que você só consegue, de fato, executar quando você olha pro que você tem em mãos pra fazer. Sim. Porque por mais que é pra você se readaptar com coisas que estão ao seu redor, se você não vai nas ferramentas que tem na sua mão, você não vai mudar nada. Você não vai pensar numa forma diferente daquilo que te foi dado, não vai aceitar esse desafio com qualidade. É complexo. Bastante. Eu tô exercitando viver o momento. Que é um exercício também. Que é isso que você tá falando, sim. né? Não, eu não quero estar em 3 lugares ao mesmo tempo. Não, eu quero estar aqui. Aqui. Então, antes de vir pra cá, eu vim um pouco mais cedo, porque eu queria almoçar num restaurante que eu conheci da última vez. Fui até com a Lumena, que ela me apresentou e eu gostei. Falei, não, eu quero almoçar tranquilamente, sem ficar desesperado, se eu vou chegar no horário, se eu não vou chegar no horário. Não, vai dar tudo certo. Calma, vai dar tudo certo. Eu vim com antecedência pra dar tudo certo, me organizei pra isso. Então eu almocei tranquilamente, depois eu vi que tem um boulevard aqui perto, fiquei lá sentado, vendo, tomando um arzinho, tipo, sem ficar mexendo muito no celular. Vim, cheguei no horário, me preparei pra receber os convidados, pra gravar. Então, tipo, é o exercício de viver o momento. O momento, exato. Tô tentando, tá? É a minha meta. Com certeza. Minha meta 2025, mas tô exercitando pra isso, né? Porque senão você fica muito ansioso, pira demais e não chega em lugar nenhum. E a ansiedade, na sociedade que a gente vive hoje, ela vai ser natural, ela precisa ser tratada em casos patológicos, obviamente, mas o pouco que você faz na mudança da sua rotina pra se concentrar no agora, você já diminui
vários batimentos acelerados no seu dia, o que é ótimo. Sim. Mas eu também tô um pouco com essa meta, Rô. Assim, não é uma meta, mas é o que você falou, é um objetivo. Porque eu sei que isso vai só mais me ajudar do que vai me ajudar, me auxiliar a chegar onde eu quero. Então, a ansiedade é um tema que eu tenho que trabalhar muito na minha mente, assim, no meu coração, nas minhas atividades, pra viver um dia de cada vez e não ter aquela frustração no final do dia, que eu não sei se você tem às vezes, que é, caraca, parece que eu não fiz nada. Sim, o tempo passou, foi um dia improdutivo. Mas aí você olha a sua lista de coisas feitas, você fala, meu Deus, eu fiz tudo isso. Mas por as nossas metas diárias serem irreais e ser tão baseadas na ansiedade... Muitas metas irreais e você não curtir o processo. Você nem avalia o que você fez com qualidade. Sim. Porque é isso, né? Eu já fiz várias coisas durante o meu dia que eu falei, nossa, cumpri tudo. Quando eu vou olhar, eu não fiz certo nenhum. Fiz aquele meme, né? Check, como é que você faz tudo? Check. Eu faço tudo mal feito. E eu não quero fazer tudo mal feito, mas também não quero ficar ansiosa. Tem que fazer direitinho. Uma pergunta importante. Precisa ser resiliente o tempo todo ou dá pra gente surtar em algum momento? Eu acho que é importante a gente também surtar em algum momento. Óbvio, né? Você tem que saber os seus limites sobre todas as coisas, né? Os sentimentos, eu falo que não existem sentimentos bons e ruins. São sentimentos que precisam ser vividos e sentidos. Mas existem alguns que não nos são ensinados a lidar. E eu acho que, da mesma forma que a resiliência sempre vem em seguida a palavra produtividade, a gente nem falou disso, né? Mas toda vez que você fala, eu quero me mostrar resiliente, é porque você quer, de alguma maneira, produzir algo. E você quer ser muito proativo. Só que o problema é que o contrário de você não conseguir isso vem logo que é a frustração. E a frustração, às vezes, ela também é um sentimento importante. Ele é um sentimento que não nos ensinaram a sentir. E é por isso que dói tanto. Mas também é um sentimento super comum, super necessário. E se a gente não tivesse essa autocobrança sempre de ser resiliente e proativo, a gente entenderia que é comum não ser resiliente todos os dias. A gente não teria medo do outro lado, que é a frustração, que também é um sentimento que te ensina muito. Eu até brinco com isso, que eu entendi que um dos meus maiores sentimentos que eu mais sentia diariamente na minha vida, eu tinha muito medo dele, que era a insegurança e a frustração. E aí eu percebi que por tanto medo desses dois sentimentos e não de fato lidar com eles, ou olhar de frente pra eles, eram sentimentos que mais estavam presentes comigo. Então o que eu tinha mais medo era o que eu mais trabalhava no meu dia a dia. Por quê? Porque é muito mais fácil eu sempre fugir estando nele do que olhar de frente e entender que, cara, se eu estou insegura nesse âmbito meu hoje de vivência, de onde vem essa insegurança? É o medo de não dar conta? Mas quem disse que eu vou dar conta ou quem disse que eu não vou dar? É sobre a ausência de ferramentas? Então eu vou atrás, eu vou estudar pra entender e me sentir mais segura. Ou às vezes, como na maioria das vezes, sou só eu cobrando além do que é esperado até pelos outros, quem dirá pra mim mesma. Então, conversar com esses sentimentos, olhar de frente, te ensinam a entender que você não vai ser resiliente todos os dias. Você não vai ser resiliente sempre. E se você for resiliente sempre, vai chegar uma hora que você vai esgotar, porque vai ter muita criatividade ali pra você se readaptar em tão pouco tempo. Né? A busca pela nossa identidade, ela é do começo ao fim da vida e depois ainda não me contaram. Mas, brincadeira assim, mas... Não tem porquê você pedir pra ser resiliente todos os dias, sendo que você tem uma vida inteira pra se readaptar sobre as situações. Mas eu sei que a resiliência é importante. Não leve isso como uma justificativa para não trabalhar esse sentimento. Mas tem como trabalhar de uma forma mais saudável. E dentro das empresas, então, quando uma resiliência se transforma em comportamento, se você não tá saudável, você jamais vai conseguir entregar o comportamento esperado e às vezes até mais, porque a gente quer fazer mais. Sim. Como bons profissionais, autocobrança, a gente quer fazer mais. Eu também acho super saudável. Eu falo, tem gente que tem medo da palavra, por exemplo, ambiciosidade, mas eu sou uma mulher ambiciosa, porque eu sei onde eu quero chegar. Só que você precisa ter também, senão você não chega em lugar nenhum, né? Exato. Também tem esse lado. Então, se eu não tenho, eu não chego em lugar nenhum. Fica mas ao mesmo tempo, tempo, né? É sobre você discorrer, sobre você olhar, sobre sentir de fato. Sentir primeiro, depois reagir. A gente sempre reage antes de sentir. E aí, quando chega no final, você fica... Nossa, nem sei o que eu tô fazendo aqui. Sabe essa sensação de vergonha do sentimento? Mas é bom saber que pode surtar de vez em quando. Pode. Fico mais tranquilo. Com certeza. Porque eu sou desses que de vez em quando... Eu surto um pouco. Eu tive uma vez uma psicóloga que ela falou pra mim que o que me faltava era raiva. Eu falei, nossa, mulher, você tá me instigando a ter raiva? Não falta. Se for sua terapeuta, ela vai dizer que falta outra coisa. Outras coisas. Mas é engraçado. Raiva não, porque quando dá uma raiva, eu surto e tá tudo bem. É sobre entender os limites de todas as nossas relações com sentimentos. Só que,
Mas eu aceitei isso em mim também. Então, não é? Eu só assim. Imagina conviver sem aceitar. É. Você ia estourar e ia se culpar o tempo todo. Então, você não curte é porque. Mas aí você aprende a lidar com a sua raiva. Eu tenho certeza que hoje você lida melhor com a raiva do que há 15 anos atrás. Então, isso é um sobre aprendizado o adaptar. tempo todo. É. Muito bem. Sara, amei. Eu também. Muito bom. Bom, você palestra sobre esses e outros assuntos ligados ao comportamento. Já faz propaganda, porque aqui a gente Vou pode fazer, adoro. propaganda. Mas é isso, eu falo sobre saúde mental, sobre desenvolvimento de pessoas dentro das organizações, mas também trago esses temas do dia a dia, onde a gente descomplexa um pouco aquilo que parece ser óbvio. Então, enfim, faço palestras, mas também trabalho nas redes sociais com isso, então me segue nas redes sociais, só colocar Sara Aline que você me acha. Lá eu falo um pouco sobre esses temas, e esse ano eu tô com um projeto muito legal, ainda mais, para trazer contextos reais aos nossos sentimentos. Então vai começar ali a partir de março, já tô antecipando aqui para você já começar a me acompanhar e a gente falar sobre essas trocas realistas da vida. Muito bom. No LinkedIn, Sara Aline LinkedIn, Sara Aline também. Tudo é Sara Aline. A única diferença é que às vezes vai ter Sara.Aline ou Sara Aline, você já acha. Mas é fácil de encontrar. Sim. Muito bem. Sara, muito obrigado pela sua presença. Adorei. Bastante conhecimento. Bastante reflexão, né? É um aprendizado enorme. Mas sim, é isso, faz parte de ser resiliente, é isso, né? Justamente ver qual o caminho, de que forma, como, aquilo que se encaixa em você, que não se encaixa, aceitar, sim, surtar de vez em quando. Bem de vez em quando, mas surtar. Ótimo. Muito bem. Bom, muito obrigado. Tem uma dica, tá? Eu sempre dou uma dica. No episódio de hoje, volte a assistir de novo, porque é uma aula. Eu sempre fico assistindo, pós-gravação, os convidados e tudo mais. Muitas vezes para me observar e me criticar também, mas dessa vez para realmente aprender sobre resiliência. É isso. Muito obrigado e até o próximo Happy Hour Vitrei.